minha gente, tudo certo? Vamos nessa então analisar Inter 3, São Luís 1, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Gaúcho. Uma classificação para a semifinal, Ipiranga, né? Nos dois próximos finais de semana que o Inter vai jogar no Campeonato Gaúcho. Você pode analisar essa partida de várias maneiras. Por exemplo, pode chegar aqui para mim e dizer, JB, pô, não jogou bem, né? Mas também pode olhar e dizer, cara, o Inter tava com um time completamente reserva, com um time completamente desfalcado, não é a prioridade o Campeonato Gaúcho e finalmente chegou alguém que tá tratando o Gauchão como ele merece. Um evento de preparação para o que tem no restante da temporada. E acho que as duas maneiras de observar, elas vão ficar aí dentro de uma normalidade. Como tenho no Gauchão a segunda opção, que, cara, né, é um evento teste e para rodar jogadores, o Villagra, tava todo mundo dizendo, olha, o Villagra ainda precisa de melhor condicionamento físico, coloca ele para jogar alguns minutos aí, vai testando outros jogadores da base, o João Vitor na ponta, o Alex mais centralizado dessa vez, de novo com algum destaque, então para isso serve o Gauchão. Gauchão serve também pra gente brincar e se divertir na KTO. A KTO tá com chance extra de até R$20 lá no site, é isso mesmo. Entra agora no site da KTO, na descrição no primeiro comentário, que vai ter o link personalizado do JB, tu vai entrar lá na aba promoções, ou às vezes vai estar na capa agora, como você tá vendo aí, vai estar na capa para tu olhar, aceita participar, faz a tua aposta, se tu ganhar, tu ganha aposta, se tu perder, tu ganha 20 continho de chance extra para jogar mais uma vez e a KTO te dá uma segunda chance. Pô, quantas vezes tu tem uma segunda chance na vida? Na KTO tu vai ter, se quiser, para brincar, para te divertir, sabendo que é entretenimento, tu não vai ficar rico da noite pro dia, na descrição ou no primeiro comentário, tá bom? Gente, antes da gente falar especificamente ou mais sobre o jogo, né, porque eu já falei aqui um resumo rápido que eu sempre tento fazer na abertura, só uma explicação, eu não fiz análise do jogo Inter e Flamengo no meio de semana porque eu tava num pequeno período de férias com a família. E pela primeira vez, cara, desde que eu tô com esse canal aqui, 2017... 18, acho que o canal ele é mais longo, porque antes eu colocava no blog, eu só fazia vídeos dos treinos, de faltas e tal, qualquer curiosidade botava no blog. Mas desde que eu tô fazendo vídeo aqui nesse tipo de formato, é a primeira vez que eu consigo ficar uma semaninha. Os guris, o Bruno Flores e o Jeremias foram incríveis nos setoristas, fazendo lá tocando o barquinho das 6 às 7, agora tem uma live no canal, é só ir na sessão ao vivo, então agradecer demais a eles. E aí eu desliguei. Pela primeira vez assim, eu desliguei total. Na normalidade da vida, eu desligaria numa fase inicial de gauchão. Não vou nem reclamar, porque finalmente estão tentando mudar. Infelizmente ou felizmente, a CBF botou um jogaço desse. Mas enfim, eu tava lá, acompanhei o jogo, mas falei, cara, não vou gravar, não vou trabalhar, era uma questão de honra pra mim. Então só para explicar isso. Desculpa ficar alongando, mas enfim, eu precisava comunicar isso pro meu público. Gente, vamos lá. O Internacional, primeiro, poupou jogadores. O Internacional tratou o Gauchão como devia tratar e, na minha visão, não jogou tão bem. É verdade que ganhou por 2 falhas do goleiro, que aconteceram, mas tem algumas ideias de jogo interessantes que a gente pode tirar de análise, de observação dessa partida, mesmo sendo um mata. Se o Inter perder, está fora do Campeonato Gaúcho. Primeiro, o Pesolano tem uma característica que, pelo menos no visual, eu juro pra vocês que eu não vi o número, tá? Mas eu fiquei com essa sensação, então eu já vou passar aqui. O Inter a bola vai pra frente. Ela não é tanto em U, como várias vezes se viu o Internacional jogar. Lateral, zagueiro, zagueiro, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. No máximo ia para um volante e voltava. E aí o zagueiro tinha que acabar construindo. Não, mas no Inter, a jogada mais vezes, pelo menos visualmente, tá? Ela vai para frente. Já é um ponto extremamente positivo. O Internacional, ele faz uma jogada um pouco mais para frente. O Pesolano tem uma característica muito específica que primeiro, tá consagrado nesse jogo não, porque eram reservas, mas o jeito de jogar para liberar o Bernabé, ele segura o lateral direito. E aconteceu com a Aguirre, mas o Bruno Gomes faz mais isso, né? Libera o Bernabé para proteger o Bruno Gomes, se tornou um terceiro zagueiro. Contra o Flamengo foi isso. Se tornou um terceiro zagueiro. E ele faz essa proteção justamente por conta disso. E a terceira zagueiro não é só uma fase do jogo, tal. Não. O lateral direito quase que não ataca, assim, raramente ataca, tá? Então assim, só que ele tem variações. Em vários momentos, dentro da própria partida, acho que até para confundir o adversário, do nada ele volta, faz 2 linhas de 4. Às vezes faz um 3-5-2 ou 3-2-5 por vezes, e ele fica nessa variação tática de que
Tu vai olhar pro Inter aos 15 do primeiro tempo, ele tá de um jeito. Tu vai olhar pro Inter aos 40 do primeiro tempo, ele tá de outro. Ele volta pro segundo tempo de outra maneira, ele termina e ele vai mudando conforme a partida e a bola tá rolando. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante. Ah, mas JB era o São Luís. Claramente ele usa o São Luís como um treinamento pro que há de vir para o Internacional. E se ele conseguir fazer essas variações táticas sem ser, normalmente, tem técnico que é muito bom no intervalo, ele mexe no intervalo, não. Ele precisa parar para conversar com os jogadores, ou ele precisa trocar peças, dá certo igual, mas ele precisa tirar um zagueiro, botar um lateral, tirar um volante, botar um meia. Não, o Pesolano está conseguindo fazer isso com bola rolando. Eu não sei qual é o comando que ele tem, mas os caras estão fazendo essas mudanças. Bom, análises individuais aqui. Primeira sobre o Bernabé. Protagonista no gol sofrido, protagonista no gol convertido. A primeira coisa que eu tenho para dizer é, cara, não pode um jogador dar a volta no Bernabé e na frente do Juninho os dois ficarem ali patetas observando uma ida para o ataque dos caras. É verdade que o Inter estava avançando a sua linha defensiva e ao avançar, empurrar a sua linha defensiva, fica aquela história do cara tá vindo e eu tô indo até eu fazer a volta, é aquele um segundinho que faz toda a diferença. Mas assim, é uma jogada que todo mundo sabe que o Inter vai falhar o ano inteiro se bobear, se não mudarem esse posicionamento. O Juninho, cara, é difícil achar boas partidas dele pelo Internacional. O Bernabé é aquela história, ele falha lá atrás, resolve na frente. Mas eu preciso lembrar, recentemente, foi no Clássico Grenal? Não, foi Atlético Paranaense, no Beira-Rio, que é um escanteio, ele é o último homem, ele bate, bate na defesa, os caras fazem um contra-ataque, quase fazem um gol, perdem um gol inacreditável, lembra? Pois é, dessa vez entrou a bola dele, e é mérito dele que a bola tenha entrado ali. Só que eu preciso te relembrar que lá nós criticamos, porque aconteceu a fatalidade de bater no zagueiro. O que ele tá fazendo é arriscado. Hoje você vai dizer, JB, mas é um golaço, tu tá falando mal. Contra o São Luís. E depois, e mais adiante. E quando a gente for pensar em coisas maiores pro Internacional, num jogo grande, ele fizer isso, cara, o Vitor Roque vai fazer no Palmeiras. Sei lá, num próximo jogo contra o Flamengo, num Grenal, cara, isso pode acabar acontecendo qualquer jogo menor. Chapecoense pode fazer esse gol, né? O Atlético Paranaense não fez por um detalhe ali. Bom, o Alejandro é centroavante mesmo, de área, fixo, fica lá na frente, é a dele, não adianta achar que... o Inter agora sempre se diz que precisa de um 9, ele é 9. Não é alto, não é... Ele é forte, né? Ele é parrudão assim, mas ele parece, pelo menos, que tem corpo. Mas ele é centroavante. Não esperem dele que ele vai driblar, que ele vai armar, no máximo vai fazer aqueles pivôs dele, ou vai no gol que foi anulado do Inter, ele participa fazendo o toque, não entendi se foi por querer ou sem querer, o gol foi anulado, não fiquei olhando depois, mas ele passa para o Alan Rodrigues que acaba convertendo, enfim, ele é o centroavante. A gente vai ter que esperar para ver se ele vai fazer gols e dar assistências mais ou não, mas é essa a característica dele, o Inter queria um 9, tem um 9, tá aqui, tá na carteira de trabalho dele. Algumas questões. Thiago Maia e Bruno Henrique lentos, mal na saída do meio-campo do Inter. Claramente melhora quando o Alan Rodrigues entra, que era para ser uma função mais à frente, mas entra como no meio, o Bruno Gomes entra, o Vilagra entrou também. Claramente para mim para pegar ritmo, parece que tá desembocado, mas aí o meio-campo do Inter melhora, ou pelo menos tem um pouquinho mais de velocidade ali naquele setor. Eu te confesso que eu não sei até agora o que aconteceu com o futebol do Thiago Maia e não sei o que acontece, na verdade sei, né? O do Bruno Henrique parece ser um cara que não tem mais aquela intensidade de antes, ou pelo menos não está apresentando, a gente não está conseguindo ver aquela intensidade de antes do Bruno Henrique. O Tabata não se ajuda, é um cara que eu confesso, eu sei que dessa vez até jogou um pouco mais pelo outro lado, pelo lado esquerdo, a gente se acostumou a ver ele no Inter aberto pelo lado direito, eu gostava demais, lembra quando tinha ele, o Gabriel Carvalho sempre ali, e aí tava naquela, quem começava jogava mal, o Gabriel Carvalho entrava e melhorava, aí o Gabriel Carvalho virou titular, ele entrava e melhorava no segundo tempo. Não sei o porquê nem isso mais está acontecendo, o Tabata não tá jogando bem, e hoje é um jogador que não tá aproveitando. Tem um cara que chegou há pouco e também, cara, ele parece, velho, ele parece que ele não vai com a energia suficiente na dividida. É o Félix Torres, zagueiro. Ele não parece ser um zagueiro, a gente olha pro tamanho do cara e diz assim, beleza, esse cara é um brutamonte, ele vai vir, né, pra rachar. Cara, não é o que tá acontecendo. Pelo menos não foi o que aconteceu nesse jogo. Acho que tem alguns pontos aqui de análise
do detalhe, do refino do jogo, que às vezes tu não vai ver ali no número, mas tu vai olhar para dentro do campo, tu vai ver assim, não, mas peraí, esse cara não tá chegando com a energia que deveria, com a intensidade que deveria. Isso também tem uma análise de futebol. Ah, mas ele teve tantos desarmes ou cabeceios. Repito, eu não vi os números do jogo, mas tô aqui comentando do que dá, é possível olhar. É possível olhar que o Félix Torres poderia ter um pouco mais de energia nessas divididas ou nas tentativas dele. E tudo isso contra o São Luís. Enfim, acho que tem pontos positivos e, como sempre, negativos dessa partida. Te inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.